Graça e paz, amém, meus amados e queridos irmãos da Igreja Evangélica Mundial da Paz e a todos que estão ao alcance desse vídeo nessa tarde maravilhosa. Que Deus abençoe a tua vida, a tua família, os teus sonhos, os teus projetos, em nome do Senhor Jesus. Nessa tarde, meu amado, eu venho gravar esse vídeo e falar um pouquinho da realidade, da situação atual dos evangélicos e também das igrejas do nosso Brasil e não dizer do mundo. Amém? Então eu gostaria de falar um pouquinho sobre essa situação, sobre o cenário, o quadro na qual nós estamos enfrentando, nós estamos vivenciando. E gostaria de falar sobre, na verdade, um pouco sobre os evangélicos em si e falar também um pouco sobre as igrejas, né? Os templos, as nossas igrejas. Então, amados, igrejas evangélicas, amém? Nós sabemos que existem muitas igrejas e que não são consideradas evangélicas, mas eu estou falando assim do mundo gospel, do mundo evangélico, exclusivamente falando, amém? Então vamos lá, amado. Eu separei aqui um texto que se encontra, né, falando agora sobre os evangélicos. Eu separei um texto aqui que se encontra lá no livro de 2 Timóteo, no capítulo 3, do versículo 1 até o versículo 7. Nós estaremos abordando aí esses 7 versículos. Você tem uma Bíblia aí na sua casa, você pode estar pegando e abrindo aí no livro de 2 Timóteo. 2 Timóteo fica lá no Novo Testamento, Velho Testamento, Novo Testamento, né? Novo Testamento, lá em 2 Timóteo, capítulo 3, do versículo 1 até o versículo 7, que diz assim: Sabe, porém, que nos últimos dias haverá tempos difíceis, pois os homens amarão a si mesmos, serão gananciosos, arrogantes, presunçosos, blasfemos, desobedientes aos pais, ingratos, ímpios, sem afeição natural, incapazes de perdoar, caluniadores, descontrolados, cruéis, inimigos do bem, traidores, inconsequentes, orgulhosos, mais amigos dos prazeres do que amigos de Deus, com aparência de religiosidade, mas rejeitando-lhes o poder. Afasta-te também desses, porque entre eles estão os que se intrometem pelas casas e conquistam mulheres tolas carregadas de pecados, dominadas por várias paixões, que estão sempre aprendendo, mas nunca podem chegar ao pleno conhecimento da verdade. Então, amado, falando aqui exatamente sobre essa classe denominada evangélica na nação brasileira, na qual eu também me enquadro. Então, eu não estou aqui para denigrir a imagem de ninguém, para falar mal, apenas fazendo uma abordagem sobre os evangélicos, como eu já disse, na qual eu também me incluo. Amém? Então, meu amado, para quem não me conhece, eu sou o evangelista Valnei dos Santos, faço parte da Igreja Evangélica Mundial da Paz, ministério aqui Cancela Preta. Então, meu amado, eu queria desde já, nesse momento, pedir a você, se você gostar desse vídeo, compartilhar, deixar o seu joinha aí e se inscrever aí no meu canal, tá bom? Se inscreva aí, dá uma força para o seu amigo, para esse irmão que está sempre aqui, quase todas as semanas, trazendo alguns temas, abordando alguns assuntos relacionados à fé cristã, aonde nós podemos aí crescer juntos nessa caminhada, nessa empreitada. Então, amados, falando sobre essa classe denominada evangélicos, nós lemos aqui no texto de 2 Timóteo que fala que nos últimos dias haverá tempos difíceis. E olha se nós não estamos vivendo nos últimos tempos. Olha se nós não estamos vivendo esses tempos difíceis. Olha se verdadeiramente os homens, eles não estão amando mais a si mesmo. Veja se os homens, eles não estão gananciosos,
arrogantes, presunçosos, blasfemos. Veja se essas prerrogativas não são, de fato e de verdade, algo que nós estamos presenciando, vivenciando nesses dias. Com certeza, você que é alguém que observa o comportamento, e a cada vez que a gente liga os noticiários, a gente chega a uma conclusão que verdadeiramente a Bíblia ela está se cumprindo, né? Homens desobedientes aos pais, ingratos. Quanta ingratidão nós temos vivido nesses últimos dias, inimigos do bem. E aqui eu gostaria de salientar um pouco sobre essa palavra, inimigos do bem, porque ele vai falar aqui que os homens também seriam o quê? Traidores, inconsequentes, orgulhosos, mais amigos dos prazeres do que amigos de Deus, com aparência de religiosidade, mas rejeitando-lhe o poder. Então, nós vamos ver aqui que homens cruéis, descontrolados, homens que são verdadeiros inimigos do bem, incapazes de perdoar, sem afeição natural, incapazes de perdoar, caluniadores, descontrolados, cruéis, inimigos do bem. Olha só. Então, eu gostaria de falar sobre isso aqui. Sabe por quê? Porque existe uma classe, eu não vou dizer que são todos, mas existe uma minoria, uma classe, um grupo de evangélicos, de pessoas que frequentam igrejas, que estão no nosso meio e que se enquadram perfeitamente aqui dentro desse perfil que 2 Timóteo capítulo 3, ele vai relatar, ele vai aqui transcorrer nesse texto e trazer para nós essa divina revelação. Então, com certeza, mano, já nos deparamos com pessoas assim. E eu não digo lá no mundo, não. Eu digo dentro da própria igreja. Porque eu sempre digo, na igreja existem 3 tipos de pessoas. Existem aquelas pessoas que estão ali de coração para buscar a Deus, para buscar a Deus, para buscar uma mudança de vida, para buscar uma transformação, para serem aperfeiçoadas, para serem santificadas, pessoas honestas, íntegras, que estão ali com uma finalidade, um propósito de melhorar como indivíduo, de conhecer a Deus, de se aproximar, de cumprir as Escrituras, de querer um comprometimento com a santidade, com a verdade. Existe também aqueles que estão ali e que são denominados os crentes carnais, eles se acham convertidos, eles têm uma aparência de crente, de cristão, até têm cargos, são até ministros na casa de Deus, mas são crentes carnais, né? São crentes que ouvem, ensinam, mas não vivem, não praticam. E esses são aqueles que estão perdidos dentro da casa de Israel. Esses são aqueles que pensam, né, que estão salvos. Tem uma aparência de religiosidade, como está escrito aqui, como no versículo 5, com a aparência de religiosidade, mas rejeitando-lhe o poder. Rejeitando o poder, o que é o poder aqui? É o Evangelho, porque o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê. Então, eles têm a aparência de religiosidade, né? De religiosos, mas eles negam com o seu poder, eles negam o Evangelho, negam a eficácia do Evangelho, porque uma coisa é você transparecer, uma outra coisa é você ser. Ser e transparecer é algo diferente, né? Parece que há uma similaridade, uma concordância, né? Existe um grau de parentesco nessas duas palavras, mas não. Uma coisa é você transparecer, outra coisa é você ser de verdade. Então,
a palavra de Deus aqui vai dizer que existe esse tipo de pessoas dentro da casa de Deus, né? E eu sempre digo também, a igreja não é o céu. A igreja não é o céu. A igreja é a porta dos céus. Então aqui na igreja nós não vamos encontrar santos, anjos, nós não vamos encontrar semideuses, vamos encontrar pessoas imperfeitas, mas que estão em busca de uma santidade, em busca da verdade, em busca de um Deus, né, que tem poder para mudar as nossas vidas. Um Deus que tem poder de transformar as nossas vidas, nos tornar discípulos, homens de Deus, mulheres de Deus, para fazer a diferença, para ser sal e luz nessa sociedade corrupta, nessa sociedade degradante, aonde o pecado impera, aonde a corrupção impera, aonde tudo o que é de errado tem uma preeminência, né? Tem uma preeminência nessa sociedade. Então, amados, e o outro tipo de cristãos que existem, de pessoas que existem dentro das igrejas, são aquelas que estão chegando. Elas não têm ainda a maturidade, né? Tem aquelas que estão buscando, que já alcançaram um grau, um nível de espiritualidade, são imperfeitas, mas estão buscando, estão a cada dia se aprimorando, se aperfeiçoando na fé, na palavra de Deus. Existem aqueles crentes carnais, como eu acabei de falar agora, com aparência de religiosidade, mas negam no seu poder, e existem aqueles que estão chegando agora, que estão encaminhando, eles ainda têm muita deficiência, muita dificuldade, não conhece muito a palavra, ainda tem muitas práticas, ainda carrega muitas práticas do velho homem, da nova velha criatura, ainda encontra dificuldade de se desvencilhar de muitas das mazelas, né? Então, esses aí, só o tempo é que vai fazer com que eles venham o quê? Amadurecer, eles venham crescer, eles venham se desenvolver e começar a caminhar, né? E alcançar uma maturidade cristã a ponto de poder ajudar os outros que, porventura, vierem a fazer parte da igreja. Porque quando a gente chega à presença de Deus, quando a gente chega na igreja, a gente chega como um menino. A gente chega como um menino engateando, a gente chega, sabe, sem saber de muitas das coisas. A gente ainda chega cheio de carrapicho. Então, o Espírito Santo de Deus, ele vai fazendo aquela obra, ele vai fazendo a limpeza, ele vai fazendo aquela varredura, né, com a ajuda dos nossos irmãos, aquela busca na oração, na palavra de Deus, a gente lendo as Escrituras, a gente buscando a Deus, Deus vai trabalhando nas nossas vidas e nós vamos, sabe, nos tornando verdadeiros discípulos. Nós vamos deixando as velhas práticas de lado, nós vamos, sabe, arrancando da nossa vida tudo aquilo que não presta, tudo aquilo que atrapalha a nossa comunhão com Deus e vamos estreitando um relacionamento íntimo com o Senhor a ponto de podermos, de sermos usados por Ele para ajudar a outras pessoas. Então assim acontece com todos. Assim aconteceu comigo. Hoje eu estou aqui numa condição de estar diante dessa câmera, nessa live, gravando esse vídeo para você, mas um dia eu não conhecia nada da Bíblia. Um dia eu não tinha conhecimento, não tive experiência. Eu cheguei como uma criança. Mas hoje, depois de 20 anos de evangelho, eu, pela misericórdia de Deus, Deus me dotou de alguns dons e algumas capacidades, e tudo é por Ele e para Ele. Nós não fazemos nada de nós mesmos, é o Senhor que faz a obra, que completa a boa obra, que trabalha em nossas vidas, que nos aperfeiçoa, que nos capacita. Hoje eu estou aqui, mas foi preciso anos e anos de aprendizado. E hoje ainda continuamos aprendendo, né? Porque por mais que nós tenhamos muito tempo de igreja, nunca vamos conhecer tudo, nunca vamos aprender tudo. Sempre temos algo a aprender.
Amém? Porque Deus é um rio de águas vivas. Então, o que a gente experimenta hoje, daqui a pouco é novo, porque a palavra de Deus ela se renova. Deus é infinito. Nós somos finitos, mas Deus é infinito. Amém? Deus não é represa, não é uma água parada, mas ele é rios de água viva. Então, a água que está corrente, é uma água corrente. Você bebe aqui e quando você vai beber lá na frente, é algo novo para nossas vidas. Então, se renova, é algo que todo dia é novo para a nossa vida. Amém? Então, amado, e é assim que exatamente acontece com alguns que, muitas das vezes, eles estão numa igreja. Acontece muitas das vezes muitos crentes estarem numa igreja estruturada, numa igreja séria, numa igreja comprometida com o reino, numa igreja que está comprometida com o ensino, com a palavra, que ensina a verdade, uma igreja que está fundamentada na rocha que é Cristo, uma igreja que inúmeros testemunhos ali são relatados, aonde a liderança daquele lugar é uma liderança íntegra, são homens ali, o pastor daquele lugar, com todo o amor à obra de Deus, um homem sério, um homem dedicado, um homem que você não tem nada do que você o acusar de corrupção, de nada, um homem de caráter, como Jó, né? Onde Deus deu testemunho ali de Jó, homem íntegro, reto, temente a Deus e que se desviava do mal. Muitas vezes, mas nós estamos numa igreja assim, desse porte, eu posso dizer assim, às vezes nós estamos assim numa igreja desse porte, né? E há essa classe, há uma classe de membros, de pessoas, de evangélicos que não dão muito valor, não dão muita importância, parece que isso não tem muita relevância, né? Às vezes as pessoas deixam um lugar desse para estar no movimento, para estarem num lugar onde ali a doutrina é falha, não há firmeza na palavra no evangelho, há muita heresia. Os líderes daquele lugar são pessoas que muitas vezes estão ali por interesses próprios, muitas vezes estão ali para barganhar, para explorar a fé. Você não sente presença de Deus naquele lugar, você não vê seriedade naquele lugar, naquela liderança, há algo muito obscuro e muitas pessoas, elas parece que gostam de ser enganadas. A palavra de Deus ela vai dizer que o povo de Deus ele está sendo destruído porque ele falta o quê? Conhecimento. Porque ele falta conhecimento. O conhecimento das Escrituras é a base da vida cristã. Se nós não tivermos conhecimento, amado, do Evangelho, o que é o Evangelho, das verdades básicas, sólidas da palavra de Deus, das doutrinas sólidas, básicas da palavra de Deus, olha, nós podemos afirmar que nós estamos fadados ao fracasso. Há muitos evangélicos hoje que estão fracassando na sua vida, porque não conhecem as Escrituras, porque não conhecem a Deus. Não conhecer as Escrituras é não conhecer a Deus. E quando nós não conhecemos as Escrituras, nós não conhecemos a Deus, nós não conhecemos a sua voz. Não sabemos identificar qual é a voz do pastor e qual é a voz do lobo. Nós não temos discernimento, capacidade de enxergar um palmo à nossa frente, porque a palavra de Deus vai dizer que lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. Então a pessoa ela está cega e sem lâmpada em meio a uma escuridão. Quando nós não conhecemos a palavra, nós nos encontramos exatamente assim, cegos e sem lâmpada em meio a uma escuridão. Você já parou para pensar nisso? É algo muito forte, profundo isso que eu estou falando contigo. Amados,
Em nome de Jesus, vamos dar valor ao nosso ministério, vamos dar valor, sabe, às pessoas simples que Deus colocaste em nossas vidas, vamos dar valor às coisas simples, vamos analisar, vamos repensar, antes de você sair da sua igreja, antes de você deixar o seu ministério, antes de você abandonar o seu pastor, os seus irmãos, a essa casa, eu gostaria que você refletisse. Esse dia eu estive conversando com uma pessoa, uma irmã, e falei assim, olha, só existem 2 motivos pelo qual uma pessoa deve sair de uma igreja. O primeiro motivo é quando Deus verdadeiramente fala ao nosso coração. Quando a vontade do Senhor, ela vem sobre as nossas vidas, nós devemos obedecer. Quando a voz de Deus, um direcionamento do Espírito Santo vem sobre nós, o que nós temos que fazer é obedecer. Então, quando Deus fala, sai. Quando Deus fala, fica. É para a gente sair, é para a gente ficar, é para a gente obedecer. Sabe? Porque Deus tem o melhor para nossas vidas. Ele sabe o que nós precisamos. Sabe? Ele sabe o que nós precisamos. Está vendo ali? Jesus é tudo o que eu preciso. Tá vendo? Isso aqui é o tema da nossa igreja para esse ano de 2020. Jesus é tudo o que eu preciso. Parece que nós estávamos, sabe? Parece não, tenho certeza que nós fomos iluminados em colocar esse tema para esse ano de 2020. Sabe por quê? Porque devido a essa pandemia, nós entendemos de uma coisa. Antes mesmo de nós precisarmos de microfone, antes mesmo de nós precisarmos exercer nosso cargo de liderança, antes mesmo de nós precisarmos de estar nesse altar, de estarmos ministrando, de estarmos, sabe, fazendo tantas coisas na casa de Deus, nós precisamos, antes disso tudo, nós precisamos de Jesus. Nós precisamos ter uma comunhão íntima com Ele. Nós precisamos ter uma intimidade com Deus. Porque muitos nessa pandemia já largaram o Evangelho, já abandonaram a casa, já saíram de casa, já estão no mundo. Só vão permanecer pós-pandemia aqueles evangélicos que entenderam isso aqui, que Jesus é tudo o que nós precisamos, que nós não dependemos de altares, nós não precisamos de microfone, nós não precisamos, sabe, de cargo eclesiástico, nós não precisamos de nada disso para adorar a Deus. O que nós precisamos é estar firmado na rocha, é estarmos com os nossos corações firmados em Deus. E hoje os templos estão fechados, mas nós estamos adorando a Deus aonde? Dentro das nossas casas. Quando o templo abrir, quando a igreja abrir, nós estaremos aqui. Mas enquanto isso não acontece, ele vai ser tudo que nós precisamos. Mas essas pessoas que não tinham Jesus como sua prioridade, quando a casa fechou, quando a igreja fechou, o que elas fizeram? Elas correram para o mundo. Elas se afastaram da fé, do evangelho, elas se afastaram do caminho. Mas quando Jesus ele está como uma prioridade na nossa vida, amado, nós não vamos deixar Jesus por nada. Não vai ser pandemia, não vai ser doença, não vai ser nada que não vai afastar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Amém? Então, meu amado, eu quero que você compreenda exatamente essa realidade na qual nós estamos vivendo. Nós estamos vivendo uma geração de evangélicos que não querem ser repreendidos, que não querem ser exortados. Nós estamos vivendo uma geração de evangélicos, meninos, sabe? Meninos na fé, aonde você não pode falar um pouquinho a mais, você não pode engrossar um pouco mais o discurso, você não pode falar de santidade, você não pode pregar mais contra o pecado, você não pode mais falar sobre mudança, sobre conversão, sobre santificação, você não pode mais pregar sobre transformação de vida, sobre um compromisso que esse grupo ele
fica de cara feia, ele faz bico, ele vai para outra igreja, ele já não simpatiza muito com aquele pastor. Então, nós estamos vivendo tempos difíceis, na qual nós lemos aqui em 2 Timóteo, capítulo 3, do versículo 1 ao 7. Tempos difíceis. Por quê? Porque nós estamos vivendo uma geração de evangélicos que não tem intimidade com Deus. Nós estamos vivendo uma geração de evangélicos que não tem conhecimento das Escrituras. Nós estamos vivendo uma geração de evangélicos que são presas fáceis. Como eu já disse, a pessoa está numa igreja consolidada, uma igreja fortificada, uma igreja que ensina a sã doutrina, está firmada na rocha. A pessoa, por um pouco, por um triz, por uma coisinha, por um disse-me-disse, por um negocinho à toa, a pessoa sai e vai triste, né? Quando a pessoa, quando eu falo, a pessoa sair de uma igreja e ir para outra, não tem nada de errado nisso aí, né? Não tem nada de errado. Mas quando a gente vê uma pessoa que estava numa igreja consolidada, uma igreja ali alicerçada na palavra, e a pessoa vai para um movimento, a gente fica triste. A gente fica triste. Como liderança, a gente fica triste. Porque a gente vê que a pessoa ali não vai ter a capacidade de progressão. Ela não vai conseguir progredir naquele lugar. Porque aquele lugar não está comprometido com o reino. Porque aquele lugar não está comprometido com o evangelho, com a palavra. É um movimento. É um movimento. Então a pessoa vai se alimentar de quê ali? Que pasto? A ovelha ela precisa de pasto. O Senhor Jesus ele disse no Salmo 23 que ele nos conduzirá a pastos verdejantes. Então uma ovelha, para ela ser sadia, para ela ser forte, ela precisa de um bom pasto. Se ali não há uma palavra, se ali, só há confusão, é um movimento, aonde Jesus não é o quê? Prioridade, aonde a prioridade é um poder, aonde a prioridade é um cargo, aonde a prioridade não é a palavra, mas em sim o movimento, e sim, sempre coisas novas. Então, modismo, né, como nós costumamos dizer. Então, a pessoa ela é facilmente levada por ventos de doutrina. Cada hora é uma coisa, uma hora é um lenço, outra hora é uma água, outra hora é um amuleto, é um chaveiro, é um pedaço de madeira. A pessoa começa no misticismo religioso. A gente vê que muitas pessoas, em vez de se libertarem da religiosidade, elas cada vez se aprisionam mais à religiosidade, se afundam mais à religiosidade, e com isso elas acabam o quê? Se afastando de Deus, porque elas começam a ver mais poder na cruz, na água, né, no lenço, no feijão, no amuleto, nas coisas materiais, do que aquele que é eterno, invisível, mas real. Então, meus amados, é importante sim nós valorizarmos o nosso ministério, a nossa chamada, a igreja, o local onde Deus nos colocou. Se você vê que a sua igreja é uma igreja consolidada, uma igreja onde a verdade está acima de tudo, onde a palavra ela é ensinada, onde o comprometimento daquela liderança é em ver a maturidade, o crescimento espiritual dos seus liderados, dos seus membros, valorize. Não saia daí por qualquer motivo, não. E o segundo motivo pelo qual eu estava falando com essa irmã que uma pessoa deve sair da igreja é quando ali é pregado heresia. O primeiro é quando Deus fala. O segundo motivo é quando ali é ensinada heresia. Então, observe o teu ministério, valorize o teu ministério. Falhas, defeitos sempre vão existir, mas veja se ali não há comprometimento do pastor com as ovelhas. Veja se o teu pastor não é aquele que visita, não é aquele que trabalha, não é aquele que vai lá no hospital, não é aquele que ampara, que socorre. Veja se o teu pastor não é aquele que se preocupa com as ovelhas, que tira de si para dar para o povo, para as pessoas,
que se doa, que dá a vida pelas ovelhas. Veja, então, meus amados, valorize teu ministério. Que Deus abençoe a tua vida grandemente, em nome do Senhor Jesus. Esse vídeo está muito longo e eu já tive a informação aqui que ele vai expirar. A qualquer momento ele vai paralisar. Então nós vamos aqui gravar um segundo vídeo para falar um pouco das igrejas. E só para finalizar aqui, essa parte aqui dos evangélicos, nós estamos vivendo tempos difíceis. Tempos onde muitos estão vindo para a casa de Deus, ou estavam vindo para a casa de Deus, e vão continuar a vir para a casa de Deus para assistirem cultos. Amados, a finalidade de nós estarmos na casa de Deus não é para a gente estar como mero espectador, mas é sim para a gente vir prestar um culto a Deus. Quando você sair da sua casa e for para a sua igreja, vá com o intuito de adorar, não de reparar. Vá com o intuito de louvar e não de ficar julgando, e não de ficar olhando para os lados. Nós temos que olhar para os nossos erros, o nosso Senhor. Olhai firmemente para o autor e consumador da nossa fé. Amém? Então, vou estar gravando aí o segundo vídeo, falando sobre a real situação atual das